O Orçamento do Estado de 2014 é a peça-chave para fechar o pesado e exigente programa de assistência externa e abrir o período pós-Troika. Durante a primeira década da participação de Portugal na zona euro, o déficit externo médio anual foi superior a 8,5%, o que gerou um grande aumento da dívida externa, que entre 1996 e 2009 cresceu mais de 10 vezes. Em 16 anos, o PS governou 13 de 1995 a 2011. Desde 1993 que Portugal se endivida externamente ano após ano. O país empobrecia silenciosamente. Em 2012, o governo conseguiu inverter a situação, reduzindo a dívida externa. O saldo da balança corrente e de capital passou a positivo, o que não acontecia há 20 anos. Em abril de 2011, Portugal estava na bancarrota. Dispunha de reservas financeiras para assegurar o funcionamento do setor público por poucas semanas. Em agosto de 2013, tem disponibilidades para pagar cerca de um ano de salários na administração pública. Passou de 4 mil milhões de euros para 19 mil milhões de euros, um aumento de quase 500% das suas reservas financeiras. Portugal registrou em 2009 e 2010 déficits na ordem dos 10% do PIB que, associados ao crescimento reduzido da economia e ao elevado custo da dívida pública, tornaram o pedido de ajuda inevitável. Até ao final de 2014, o governo estima ter reduzido o déficit herdado em 10 mil milhões de euros. Este esforço de consolidação orçamental é essencial para que os juros da dívida pública possam continuar a descer e assim permitir o regresso de Portugal ao financiamento regular em mercado e para que o país reconquiste sustentabilidade financeira. A equidade do ajustamento, assegurando a contribuição de todos os agentes económicos e sociais. O esforço de consolidação orçamental de 2014 assentou em mais de 80% em medidas do lado da despesa, de forma equilibrada, abrangente e em várias frentes em simultâneo. As prestações sociais e as despesas com pessoal representam 77% da despesa primária do Estado. Assim, a redução da despesa terá de passar obrigatoriamente pela redução de custos com pessoas e despesas sociais. O Governo teve como princípio estratégico orientador a persecução de objetivos de equidade entre trabalhadores do setor público e privado, entre gerações e entre serviços públicos e agentes privados. Em 2014, será apenas aplicada uma única redução remuneratória de 2,5% a 12% nos salários superiores a 675 euros. Deixará de existir a anterior redução aplicada desde 2011 de 3,5% a 10% nas remunerações e os dois subsídios serão integralmente repostos. A redução remuneratória de 2014 aplica-se a todos os funcionários do setor público, sem exceção. Recorde-se que aos titulares de cargos políticos acresce um corte de 5%, que resulta da exigência do líder do PSD para viabilizar o orçamento do governo PS em 2011. O pagamento do subsídio de Natal será em regime de duodécimos, com a única finalidade de minimizar o impacto do ajustamento salarial no rendimento mensal disponível. As poupanças com despesa de pessoal serão obtidas através de várias medidas, como a convergência do horário para as 40 horas, a redução de efetivos por aposentação, a rescisão por mútuo acordo e o sistema de requalificação de trabalhadores. A solidariedade e a proteção dos mais desfavorecidos. Do total de população ativa em Portugal, apenas 11% terá redução remuneratória. Dos cerca de 3 milhões e 400 mil pensionistas, menos de 12,5% serão abrangidos pela convergência da Caixa Geral de Aposentações ou pela contribuição extraordinária de solidariedade. Mais de 87% não serão afetados. Pelo contrário, mais de 1 milhão de pensões terão um aumento de aproximadamente 1% em 2014, ou seja, mais de 34% dos pensionistas serão aumentados pelo terceiro ano consecutivo. Têm sido igualmente implementadas um conjunto de medidas específicas em determinados setores que visam assegurar a participação de todos os agentes económicos no esforço de ajustamento. A renegociação dos contratos PPP, redução de rendas desde 2012 no setor energético, a redução da terminação móvel no setor das telecomunicações e nas margens das farmacêuticas.
Em 2014, o setor energético, PPPs, banca, darão uma comparticipação direta superior a 2 mil milhões de euros. Acresce que foi com o PSD que a tributação das taxas liberatórias para os rendimentos de capital passaram de 20% e 21,5% para 28%. Foi igualmente com o PSD que o Orçamento do Estado de 2013 estabeleceu uma sobretaxa de 3,5% para os rendimentos mais elevados dos particulares e duas derramas estaduais para as empresas com lucros acima dos 1,5 milhões e 7,5 milhões de euros. Ou seja, os que dispõem de maior rendimento, pessoas e empresas, foram chamadas solidariamente a contribuir neste esforço nacional. O crescimento e o emprego com vista à melhoria das condições de trabalho da população. Já a reforma do IRC tem por base uma redução progressiva da taxa de IRC, diminuindo 2 pontos percentuais de 2013 para 2014, de 25% para 23%. Com o objetivo do equilíbrio das contribuições de todos os agentes económicos, a reforma do IRC estabelece o alargamento da base de rendimentos tributáveis nas grandes empresas, sobretudo as com endividamento excessivo, mas excluindo as micro e PMEs. A OCDE estima que as reformas estruturais deverão ter um efeito positivo de cerca de 3,5 pontos percentuais no PIB potencial de Portugal até 2020. Portugal já está a crescer. A economia portuguesa saiu da recessão técnica, a produção industrial aumentou, as exportações subiram, reduzindo substancialmente o déficit da balança comercial. No final do terceiro trimestre, tínhamos menos 32 mil desempregados do que em 2012. Também entre os jovens, a taxa de desemprego sofreu uma variação positiva. A Moody's mudou a sua perspectiva do rating da dívida portuguesa de negativo para estável. A dívida pública caiu pela primeira vez desde 2011. Em 2 anos, Portugal está a conseguir inverter a tendência e recuperar o crescimento. A pouco mais de 6 meses de sair do programa de ajustamento, falta já pouco para os portugueses recuperarem a sua autonomia financeira e voltarem a ser senhores do seu destino. Por fim, PSD está a lançar internamente o debate em torno do novo quadro comunitário de apoio, um instrumento de 27 mil milhões até 2020 que constituirá uma alavanca determinante para o crescimento económico e para a promoção do emprego e coesão social. De janeiro a setembro de 2014, o PSD fará um debate interno e extenso acerca do novo modelo económico para Portugal, que assentará na estratégia aprovada pelo Governo para o fomento industrial, o crescimento e o emprego. Portugal tem esperança. Portugal está no rumo certo.